Oi, pessoal. Comentário de mercado do dia 8 de agosto. Semana difícil para os mercados no mundo inteiro por causa da briga dos Estados Unidos com a China. Por que isso deixa o mercado tão nervoso? Principalmente porque pode levar a uma recessão mundial. Menos vendas, menos comércio, e aí você tem uma recessão que prejudica muito todas as empresas. Nós estamos vendo aí a retaliação da China com o aviso do Trump através da desvalorização da moeda. Quando a China desvaloriza a moeda, seus produtos ficam mais baratos e eles praticamente não mexem de preço se o Trump colocar realmente as tarifas em cima dos produtos importados da China. Para a China isso é ruim, porque causa inflação na China, os produtos que a China importa ficam mais caros em yuan, e para os Estados Unidos também isso é ruim, porque desacelera a economia como um todo. A China vai comprar menos dos Estados Unidos, inclusive já avisou que não vai comprar soja dos Estados Unidos. Bom para o Brasil no curto prazo, mas no longo prazo isso não é uma coisa muito boa. O Trump está em campanha para a reeleição. A pior coisa para um presidente é uma economia fraca nas vésperas da eleição. A gente não sabe direito qual vai ser a reação dele, se isso tudo é um blefe ou se ele está jogando para valer contra a China. Mas a gente já viu ele questionando o Fed americano a respeito da diminuição da taxa de juros. O Fed baixando a taxa de juros, ele compensaria de uma certa forma essa dificuldade da economia causada pelas barreiras dos produtos chineses. Então a gente vê que o Trump está com o olho na economia sim, e dependendo do comportamento do Fed, o Trump pode voltar às mesas de negociação. Mas com ele é tudo muito difícil. Ele é uma pessoa muito orgulhosa e a gente não sabe direito o que ele vai fazer. Mas a verdade é que essa briga só tem perdedores, tanto os Estados Unidos quanto China e o resto do mundo. Por falar em resto do mundo, a gente teve dados aí da Europa, dados fracos. A Alemanha, que é o principal motor da Europa, teve desaceleração na indústria e a gente continua aí com a promessa da saída do Reino Unido no dia 31 de outubro e a gente não sabe como é que isso vai acontecer. Pode ser potencialmente ruim para a Inglaterra e para os demais países. Aqui no Brasil, a gente teve dados da indústria no segundo trimestre, só São Paulo teve dados bons, o resto do Brasil os dados são ruins, então a economia dá fracos sinais de melhora. No campo político, a gente teve um Rodrigo Maia muito ativo e aprovou a reforma da Previdência, o texto base, sem mudanças, e agora vai para o Senado, e no Senado a expectativa é que em até 2 meses isso esteja aprovado. Todo mundo está dizendo que no Senado vai ser mais fácil aprovar a reforma da Previdência. Bolsonaro continua criando polêmica, parece que já é uma coisa comum com relação a essa questão do desmatamento da Amazônia. A mudança no CAD parece que é uma retaliação contra as posições do CAD para o seu filho e continua aí colocando carga na nomeação do outro filho para a embaixada dos Estados Unidos. E a gente vê muitas críticas com relação a isso. Então é o jeito Bolsonaro de ser, criando polêmicas e tocando o país, olhando muito para os seus próprios interesses e interesses da sua família. A princípio, isso não está prejudicando muito o andamento das reformas, o que é bom, e o ministro Guedes já prepara outras reformas para serem encaminhadas, reformas importantes. A agenda de reformas é muito boa e emplacando tudo isso a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, um 2020 e um 2021 bem melhores do que os anos passados. Com relação à sua carteira, na renda fixa, poucas oportunidades, a gente não está vendo nada interessante. O melhor é deixar o dinheiro no DI mesmo. E na renda variável, continuamos um pouco otimistas com relação à renda variável. As ações têm espaço para subir, mas essa recessão mundial pode mudar esse quadro e a gente tem que ficar de olho
no desempenho das economias, das principais economias no mundo e na briga entre Estados Unidos e China para formar uma opinião melhor. Por enquanto, manter as posições. Com relação à renda fixa, o que a gente vê é que uma taxa de juros de longo prazo, ela fica por volta de 4%. Essa é a taxa de juros de equilíbrio da economia. O que quer dizer isso? Uma taxa de juros real de 4% mantém o país crescendo sem pressões inflacionárias. E ela está abaixo disso, ela está bem abaixo disso. Se a gente pensar numa inflação entre 3,5% e 4%, ela está entre 2% e 2,5%. Então, investir em papéis pré-fixados e papéis indexados à inflação, nesse momento, pode não ser um bom negócio, principalmente se forem papéis longos, porque quando a economia voltar a crescer, a gente vai poder comprar esses mesmos papéis com taxas mais próximas de 4%. Então, sem oportunidades, deixa o dinheiro no DI e acompanha para ver se tem mudanças nesse nível de taxa de juros, e aí a gente volta a fazer investimentos de longo prazo. Então é isso, gente. A semana vai continuar difícil, mas a gente está aqui trazendo para você as notícias e o que é importante acompanhar. E já sabe, gostou, curte, comenta, compartilha, tem dúvida, manda para a gente fazer o conteúdo para você. Obrigado.